Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui que eu vos falo é o professor Alessandro, professor mestrando de língua portuguesa, literatura e redação para concurso público. Em primeiro lugar, como sempre, eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de preparar esse vídeo para ajudar na sua aprovação. E segundo, agradeço a cada um de você que é inscrito e que é inscrita aqui no meu canal no YouTube, que me segue lá no meu perfil no Instagram, que está lá no meu canal no Telegram, que tem materiais acessíveis, gratuitos lá, de diferentes áreas para ajudar na sua aprovação. Você que está estudando aí para o concurso do Ministério Público do Estado do Paraná, Banca Instituto, a OCP, está querendo saber de um material acessível que pode ajudar na sua aprovação, então preste muita atenção nesse vídeo aqui, tá, gente? Então tem esse material que eu vou aproveitar aqui e mostrar para você como é, o que é que ele tem, uma receita que tem ajudado muitas pessoas e outros concursos passados dessa banca, então nós já temos notas excelentes e diversas notas altas na prova discursiva da Banca Instituto, a OCP, inclusive com estruturas semi-prontas minha sendo utilizada. E, claro, também preparei esse material aqui para você, tá? Desde já agradeço a cada um de você que já adquiriu o material, você que já adquiriu correção, vou falar um pouquinho melhor sobre isso, tá? E, claro, e como eu disse, você que ainda não é inscrito, lógico, né? Eu peço que você aqui se inscreva, deixe aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão, que são muito importantes aqui para eu ver se realmente eu estou ajudando você, certo, gente? Então, esse aqui é o e-book. Eu vou falar para você sobre alguns temas que tem aqui, claro, e evidentemente eu vou comentar aqui uma redação pronta, tá? Inclusive como das estruturas minhas que eu elaborei, já fazendo referência à instituição Ministério Público. Não que seja obrigado você utilizá-la, mas uma dissertação argumentativa fundamentada no perfil do que os avaliadores dessa banca gostam, tá? Então aqui esse é o material. O que é que você vai encontrar nele? Aí você pode perguntar aqui, professor, qual é eu queria saber logo o preço desse material, tá, gente? Apenas R$ 20. Só para você ter uma ideia. Um material bem acessível que você pode estudar só por ele para prova discursiva dessa banca, tá? Que eu tenho condições, tenho certeza que ele tem condições de lhe ajudar, tá? Você tirar uma excelente nota nessa banca aí, tá? Quem já estudou com meus materiais sabe do que eu estou falando. Se tiver alguma dúvida, é só ir lá no meu perfil no Instagram que você vai ver os resultados dados de pessoas reais que estudaram e estudam com os meus materiais. Aí, se você tiver interesse, você me chama aqui nesse número, tá? Esse número que eu uso desde o meu primeiro canal no YouTube, que foi hackeado, tá, gente? Você que ainda não me conhece. Sou professor efetivo, sou, como eu disse, sou professor mestrando, tá? Sou professor concursado, mas também eu sou professor das redes sociais. Então eu conheço a realidade da escola, certo, gente? E também sei do que eu estou falando para você. Sei que os avaliadores gostam. Essa banca, para você ter uma ideia, eles têm um padrão que eles utilizam de correção que eu também tenho e sei aquilo que você precisa fazer para tirar um texto aí uma nota excelente na prova discursiva dessa banca. Então, esse é o número, caso você tenha interesse, me chama lá, adquira esse material que eu tenho certeza que cabe no seu orçamento. Professor, tem correção? Já já eu falo, tá, gente? O que é que você encontra nesse material? Aqui eu faço um diagnóstico. Eu explico o perfil dessa banca, por exemplo, a frase temática dela, como ela gosta de colocar, às vezes coloca a importância, às vezes desafios, é uma frase que ela utiliza, e eu explico o que você deve fazer para você não tangenciar o tema. Isso é muito importante, tá? Temas recentes que foram aplicados também, faço análise para você ver mais ou menos qual é o tipo de perfil. Então, por exemplo, essa banca, ela, às vezes, ela gosta de colocar temas muito fora da curva. Eu lembro de um concurso do Ministério Público, que gente esperando coisas relacionadas à função do Ministério Público, e ela cobrou adensamento populacional. Para você ter uma ideia, tá? Para você ter uma noção do que a gente está falando. Não foi só esse concurso, outros também. Então é importante você treinar de diferentes temáticas para estar bem preparado para essa banca aqui. Temas que podem cair de acordo com o perfil claro dela, bem específico, estruturas semi-prontas, praticamente são textos montados que você só vai colocar as suas palavras. Isso ajuda bastante, tá? E aí você pode perguntar, professor, posso utilizar? Pode, porque no edital não tem nada dizendo que não pode, então não é plágio.
Tem banca que prevê isso. Então, normalmente, gente, quando eu preparo o material, eu vou ler o edital. Você está dizendo, ó, tem texto pronto, estrutura e tal, que tem banca que já tem se preocupado com isso. Aí eu nem utilizo, nem faço material. O que é que eu faço? Às vezes a pessoa me contrata e eu crio uma estrutura para ela, que não vai ter nenhum problema de página. Mas nesse caso, não. Você pode escolher qualquer uma estrutura. Caso você tenha uma que não se sinta à vontade, vê que não está se dando bem, você pode usar tranquilamente, tá? Receita que tem dado muito certo, não só para essa banca, para muitas outras. É, comente sobre a dissertação expositiva, argumentativa, redações prontas no padrão aqui, tá? Da banca Instituto AOCP, eu vou já comentar uma nessa aula. Diferença entre assunto, tema, tese, título, como eu falei, gente, aqui sobre a dissertação, tá? Questão da dissertação argumentativa, fundamentações coringas, tá? Ou coringas, tanto faz esse termo, a gente pode usar o ou o, e redações que tiraram notas excelentes em concurso dessa banca você encontra aqui, tá? Só lembrando que a minha área de pesquisa é a argumentação, tem algo que eu conheço, tenho bastante propriedade sobre isso aqui, ok? Aqui é novamente meu número, esse é o zap que eu utilizo. Tem o e-mail também, caso você tenha, não queira, né? Eu também entendo que tem gente que não tem interesse, não gosta de usar o WhatsApp, às vezes não pode. E assim você pode perguntar, professor, você está fazendo correção para esse concurso? Já estou fazendo, tá? Como é que funciona a minha correção, gente? Metodologia que também tem ajudado bastante, gente. Você recebe um material em PDF, você vai receber um material em PDF, é a correção, cada correção. Nesse material em PDF, eu faço apontamentos de acordo com a grade da banca, nesse caso específico para esse concurso. Além disso, eu comento em forma de vídeo curto, eu explico para você, ó, aconteceu isso, aponto os desvios, mas é claro, eu coloco sugestões. Vamos por esse caminho. Nós vamos usar uma citação bem aqui, essa, e você vai fazer isso. Enfim, isso tem ajudado muita gente, tá? Não tem como você não aprender a fazer redação, não tem como. Então, praticamente isso tem ajudado muita gente. E olha só, valores, tá? Você fizer comparação aí pelo que eu apresento, eu duvido se você vai encontrar esse orçamento aqui que cabe no seu bolso, tenho certeza disso. Então, correção individual apenas R$ 20, eu tenho pacote de 3 correções por 50, 5 por 80 e outros a depender da necessidade, né? Normalmente não se tem essa necessidade, tem pessoas que às vezes querem estar treinando para diferentes concursos e fazem correções comigo, mas normalmente esse pacote de 3, de 5, porque eu não só faço correção e mando para você, toma, não, não é isso. Vou tirar dúvida, eu vou comentar, como eu falei, enfim, tá? Então faço isso para ajudar na sua aprovação que passa por aqui, né? O resultado é a quantidade de aprovação em diferentes concursos para diferentes bancas, tá? Então, caso você tenha interesse, é só entrar em contato comigo que a gente já faz um pacote aí, dá tempo, né? Prova aí que se aproxima. Aqui, completei esse ano 17 anos, tá? De professor efetivo, já tive o meu primeiro canal, foi hackeado, fiz outro, mas graças a Deus a você, estou aqui novamente. Tem algumas aulas, presta atenção aqui, ó, gente, no material eu coloquei o link. Tem algumas aulas que eu coloquei aqui no meu canal no YouTube, embora seja para outros concursos, elas servem para você. Porque, gente, eu explico, é o detalhe. Principalmente você que está ali, mas eu queria a pessoa aprender um pouco mais de redação. Então tá aqui, ó, por exemplo, esse aqui eu preparei sobre a introdução. Então eu explico sobre diferentes frases temáticas. Quando a banca diz desafios, quando a banca coloca forma de pergunta, enfim. Então, a banca Instituto AOCP, ela gosta de fazer isso nas frases temáticas. Então, aqui nesse vídeo aqui, ó, você vai encontrar aqui no meu canal no YouTube, eu recomendo que você assista para tratar sobre a introdução. Inclusive, eu mostro como você vai usar. Eu explico ao detalhe. Esse aqui, estrutura coringa, usada e aprovada com nota excelente, tá? Com nota 9,5 de 10 da banca, ó, Instituto AOCP. Aí o que acontece? Às vezes você vai ler um texto lá que a pessoa tirou 10, tirou 9,5 de 10, e aí você vê alguns desvios. E o que acontece, gente? Isso passa pela banca Instituto Alcep sem nenhum problema. Ah, professor, é porque o avaliador erra? Não, não é. É porque ele observa, os avaliadores observam o quê? Tá? Inclusive, ela utiliza na grade dela alguns desvios, a expressão, às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim, tá? Porque fica algo subjetivo, mas o que é que eles levam em consideração? Poxa, o texto está excelente na abordagem do tema.
em conteúdo, tem progressão, tem elemento coesivo, né? Tem articulação, articula muito bem as suas partes. Então, às vezes, uns desvios, eles deixam lá a nota máxima sem nenhum problema. Então, às vezes, você vai encontrar num texto aí nota máxima, tá? Que você vai ver lá e vai dizer, poxa, tem um desvio aqui, mas para essa banca isso acontece, tá, gente? Eu não estou dizendo que você errar aqui em relação à norma culta, que, por exemplo, você não vai ter desconto. Vai, mas, como eu disse, não é estranho, viu? É comum nessa banca ter notas excelentes assim. Aqui, esse é outro vídeo aqui que eu preparei do CNU, mas como eu disse, embora seja para a banca Fundação Sesgran Rio, tem prova discursiva, dissertação argumentativa é o gênero, você pode assistir, porque aqui eu explico como você deve argumentar. O que é o argumento, que tipo de estratégia argumentativa, por exemplo, você deve utilizar, enfim, uso produtivo de repertório que essa banca, Instituto AOCP, ela utiliza isso na grade e muita gente tem pecado para essa banca, às vezes pensa que é só fazer uma citação, usar dados com indicação da fonte, tá bom? Não é assim, então é o detalhe, tá? E aqui, ó, para você ter uma ideia, pronto, esse é o concurso mais recente, né, que teve prova discursiva da banca Instituto OCP, que foi o vídeo que eu preparei para o concurso da Polícia Militar. Serviu tanto para Corpo de Bombeiros quanto para Polícia Militar, redação nota máxima. Então, para você ter uma noção de que aqui, tá? Você está nas mãos certas. Ok, gente? Eu vou passando aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Alguns resultados recentes que eu coloco, tá? Tá aqui, ó. Então, pessoas que eu faço o print. Não fico criando nada, não, viu, gente? Diferentes bancas. Isso foi quando eu publiquei. Já tem mais, né? Tem da IDECAN agora, detalhe, né? Então, vitória em notas boas, excelentes, e também recursos também. Graças a Deus tenho feito recurso sem ganhar. Olha, você vai encontrar estruturas como essas aqui, ó. Você vai ter só o cuidado de montar estruturas pensadas para concurso público, tá, gente? Aqui, ó. Tem uma aqui que eu já destaquei. Essa aqui que eu criei com base na Constituição Federal, tá? Esse livro aqui, um dos meus preciosos, que eu tenho aqui na minha estante. Então, tá aqui, ó. Então, de vez em quando eu pego aqui, deixa eu ver, deixa eu pegar aqui um artigo, ou, por exemplo, o princípio fundamental da Constituição Pública, título 1. Aí eu faço o quê? Crio estruturas semi-prontas, na medida para que justamente atenda o que os avaliadores da banca gostam. E não tem erro, tá? Então essa daqui eu criei fazendo alusão ao Ministério Público. Eu vou colocar, inclusive vou comentar um texto aqui já já nesse vídeo, utilizando essa estrutura semi-pronta. Professor, eu sou obrigado a usar a referência, a fazer alusão ao Ministério Público na minha dissertação? Claro que não, gente. Mas que eu já fiz justamente pensando em concurso para o Ministério Público, né? Maravilha, você vai trabalhar no Ministério Público. Então, vamos lá, utilizando por exemplo, na sua introdução, a referência ao papel, a uma das funções institucionais do MP, né? Órgão extremamente importante a nível nacional. Então, está aqui exemplo, ó. Já já vou mostrar para você. Tem estrutura, olha só, tanto de estrutura. Aí você escolhe. Claro, isso para quem não se sente seguro. Acontece. Em vez de eu vou fazer uma correção no texto, com toda a ética, lógico, aí eu vou observar a pessoa escreve parágrafos com partes embrionárias. Não tem o que elas querem. Aí tá aqui, ó, exemplos, ó. Isso aqui já é utilizado em concurso, ó, tá? E a nota tá aqui, ó. Tá aí. E detalhe, né? Tem casos que ainda entra com recurso e ainda ganha. Esse daqui foi para a banca Instituto OCP. Essa daí foi para o Ministério Público, tá, gente? É uma banca que normalmente ela cobra o título. Às vezes tem avaliador que desconta, tem avaliador que não desconta quando você não coloca o título, mas você vai ver a folha de redação. Vai ser mais ou menos parecida com essa. Olha aqui a estrutura que foi utilizada. Essas pessoas aqui, graças a Deus, já estão trabalhando, são efetivas do Ministério Público, tá? No Pará, né? Só para efeito de informação, no Pará, o que tem de pessoas que estudaram comigo, claro que foi para outra banca, mas que trabalha no Ministério Público só pela prova de redação, na SESP, enfim, diferentes concursos, diferentes estados, viu, gente? Inclusive no Paraná também já fiz vídeo aqui em outros concursos,
tá? De outras bancas. Teve também para essa aqui, Instituto AOCP, Corpo de Bombeiros, né? Para essa região, que também meus materiais ajudaram. Está aqui, ó. Tá? Nota máxima, tem o padrão, todos eu tenho, eu guardo o registro aqui. Isso aqui foi 9,5. Também, ó, utilizando a estrutura do professor Alessandro, que passa a ser sua. Aí você já vê lá no título, eita, professor, tô vendo ali um IF, ali onde não pode ter, mas é sim, como eu falei, né? Esse aqui tirou 9,5, mas não foi pelo IF ali, tá? A banca veio e descontou por exemplo, questão da argumentação, que a pessoa não fez um detalhamento, não usou o repertório, enfim, mas acontece. Aqui sobre o edital, que eu coloco parte, como eu falo, eu sempre leio. E aqui é para o grupo, né? Para esse grupo aqui, tá, gente? Básico, intermediário e intermediário técnico, tá? Então, para esse, no seu caso aqui, que vai ter a prova baseada na dissertação, né? Então, isso aqui, aí você pode pensar que, ah, professor, então a banca só disse que vai ser dissertação. Qual o risco dela cobrar uma dissertação expositiva? É assim, gente. A preferência dela é a dissertação argumentativa. Essa banca aqui, eu já vi prova dela, sim. Essa grade aqui, ó, eu já vi ela colocar assim: escreva uma dissertação expositiva ou argumentativa, ou seja, ela deixou o candidato livre para escolher. Já vi, mas uma prova, dentre várias que ela já realizou para concurso público, até hoje não vi mais. Mas pela grade aqui, ó, essa grade aqui, deixa bem claro que ela vai exigir de você uma dissertação argumentativa, né? Então, é formatividade. Claro que o seu texto não pode apresentar informações que sejam previsíveis, não deve tirar informações, né, dos textos motivadores, tem que ter argumentação, tá? Tem que tese explícita, justificar, daqui a pontuação é referente a cada quesito, cada aspecto. Então, as estruturas semi-prontas que eu creio já são pensadas em cada quesito aqui, em cada critério desse, certo? A questão de observar o limite de linhas. Aí aqui, ó, veja, não tem nada dizendo, ó, se tirar, colocar, utilizar a estrutura semi-pronta e tal, vou tirar zero. Não tem, tá? Tem concurso, já vi tribunal, que as bancas, opa, já cortam essa possibilidade, tá? Eu explico como é a prova, ó, aqui, ó. Eu explico normalmente o que tem, deixa eu saltar um pouquinho aqui para o vídeo não ficar extenso, aqui prova com a quantidade de linhas aqui, de você, 30 linhas, a linha do título, que essa banca ela deixa esse espaço, tá? Como eu falei, eu normalmente oriento a criar um título. No entanto, assim, já vi, corrigir, por exemplo, no último concurso, o último concurso dessa banca, os últimos, eu corrigi muita redação, né? Então, teve redação assim que tinha desconto na estrutura, pela ausência do título, que era a única coisa que a redação não tinha, aliás, que tinha algum problema, e outros não, outros nem, tipo assim, o avaliador nem observou, tá? Deu ali a nota não considerou, perdão, a questão do título. O que eu recomendo é que coloque título, escreva o texto normalmente e tire uma frase sem verbo, tá? E coloque lá e pronto, para não depender da mão de avaliador. Eu preparo assim. Então, olha, temas aqui você vai encontrar nesse material, tá? Por exemplo, aqui, ó, no perfil da banca. Isso aqui é possível ser infeliz. Então, você pensa um tema como esse aqui, a banca não vai cobrar. Ela tem esse perfil, viu, gente? Então, mais ou menos cobrar temas assim, às vezes um pouco fora da curva, imaginando que algo que você, por exemplo, possa pensar que não possa cair. Então, tem. Tudo aqui, os temas são pensados no perfil dela. Então, essa temática aqui é a questão da arquitetura hostil na sociedade brasileira, tá? É uma temática que uma vez ou outra aparece, a aporofobia, então, professor, por que esse tipo de tema? Porque é o perfil da banca. Ela gosta assim desses temas que às vezes você pensa assim, ah, são temas silenciosos. Às vezes a gente não tem nem noção do que é, mas a arquitetura hostil, ela já caiu, mas foi um concurso específico e foi para o outro estado. Então, não quer dizer assim, ah, então quer dizer que a banca ela repete temas, não. É um tema que para o Ministério Público não foi cobrado. Então é algo que é para você abordar. Ah, é para o Ministério Público eu não vou treinar um tema relacionado à segurança pública. É importante, como eu disse. Às vezes a gente pensa que
vai se passar temática voltada ao cargo, né? A banca ela deixa isso, ela não deixa assim, ela deixa aberto, né? No edital você observa, é o perfil dela, é o estilo dela, gente. Então, como eu disse, treine de tudo, de qualquer temática, tá? Regulamentar o cigarro eletrônico permitirá, por exemplo, um maior controle fiscal e da saúde pública por parte dos órgãos públicos, tá? Como é que você se depararia com isso? Conflitos emocionais e sociais na era da pós-verdade. Outra temática, a influência da saúde mental na produtividade no ambiente de trabalho, também tema aí que a banca já cobrou, não necessariamente desse jeito aí. Esse aqui, tecnologia de vez em quando aparece. A importância da regulamentação da inteligência artificial como enfrentamento às deepfake. Já vou para o texto, viu, gente? Mais um tema aqui nesse perfil. Regulação das redes sociais. Enfrentamento às notícias falsas ou censura? E aí, futuro servidor do Ministério Público, qual é o seu posicionamento? Tá? É uma forma de enfrentar as notícias falsas, e aí você vai ter que explicar, você vai ter que fundamentar. Não, professor, para mim é uma forma de censura. Aí você vai ter que apresentar um posicionamento, aí vai ter que argumentar e detalhar. Essa temática aqui é muito importante, você tem que estar atento, que é uma questão ambiental, a banca gosta. Já cobrou turismo, para você ter uma ideia. Em outros concursos já cobrou turismo, adensamento populacional, para você ter uma noção. Enfim, questão geográfica, meio ambiente, vez ou outra aparece no perfil dessa banca aqui, tá, gente? Então veja esse material. Professor, por que esses textos motivadores? Porque eles agregam conhecimento. Tá? Eles são o quê? Exemplos de caso concreto, que é um tipo de estratégia argumentativa que você pode utilizar. Mais uma vez, a IA aqui, esse tema já caiu recentemente em alguns concursos, né? Por exemplo, quem adquire meu material, eu digo, ó, treine isso aqui que isso vai aparecer em prova de concurso e tem caído. Tá? Então, o uso da inteligência artificial, o impacto na democracia brasileira. Então, tem muito tema. A questão do abandono digital, na era da comunicação virtual, professor, não sei nem o que é isso, mas é importante. Tá? Inclusive, isso aqui tem ministérios públicos que fazem divulgação contra esse tipo de enfrentamento, né? Então, tem muitas famílias que largam ali a criança, o adolescente, e deixam utilizando, né, os aparelhos, os telemóveis, telefone celular, estou falando igual português aqui, né? Esses equipamentos e, claro, esquece de cuidar, né? Então, é muito importante. A questão aqui também relacionada às pessoas em situação de vulnerabilidade social, segurança alimentar, enfim, gente. Material, como eu disse, material completo, tá? Aqui, ó, parte de que eu explico mais sobre a dissertação, sobre as frases temáticas, o tema. Eu vou já passar aqui, fundamentações por área, viu, gente? Isso aqui eu utilizo, isso aqui é uma fonte riquíssima, isso aqui eu recomendo lá para argumentação. Porque qual é a diferença para essas bancas que têm informatividade? O que é que acontece? A maioria dos concurseiros, das concurseiras, das pessoas que vão ou escrever a dissertação, vão dar exemplos. Então, praticamente, vamos dizer assim, todo mundo vai colocar exemplo. É um tipo de estratégia? Mas ela é muito previsível. Agora, por exemplo, quando você coloca aqui, a gente vamos treinar uma frase. E essa frase aqui, por exemplo, eu vou colocar no seu texto, eu vou dizer, olha, vamos encaixar bem aqui. Você vai colocar o elemento coesivo, você vai fazer esse comentário e você vai dar exemplo. Pronto, você já faz o que a banca quer. Tá, gente? Eu faço isso, isso tem dado certo. Tem gente que não concorda com isso, né? Porque assim eu não aprendo e tal, etc. Gente, deixa eu falar uma coisa, né? Que eu sempre digo. Você não vai aprender redação. A banca não quer saber quer que você aprenda redação. Ó, tem muita coisa boa aqui, gente. Eu explico essa falha na estrutura sintática aqui, trocamento de período. Eu vou avançar, tá? É tudo, ó, tudo aqui sobre a dissertação. Então, o que acontece? As bancas colocam prova de redação, prova discursiva, que é para eliminar você. Não é para saber, é para que você vá aprender a escrever. Não é isso. Imagina, você trabalha no Ministério Público. Dificilmente você vai escrever dissertação argumentativa, cara. Dificilmente. Então, isso aqui é para reprovar, e eu faço justamente isso para você ser aprovado. Ó, tabela de conectivos, operadores argumentativos. Então, tem muita coisa boa aqui, gente. Ó. E aqui, claro, redações prontas no perfil da Banca Instituto da OCP, tá? Então, eu vou pegar uma aqui que utiliza a referência do Ministério Público. E aí você já sabe mais ou menos o que o teu texto vai ter que apresentar para você conseguir tirar uma nota excelente
nessa banca. Por exemplo, essa estrutura aqui. O que acontece? Na sua dissertação argumentativa, eu recomendo, tá, gente? Que você a escreva em quatro partes. Veja bem, é uma sugestão. Primeira parte, você vai colocar a introdução, tá aqui, ó, introdução, viu? Na introdução, o nome já diz introduzir, colocar, trazer para dentro. Trazer para dentro quem? Os avaliadores do seu texto. Então, na introdução, você vai apresentar o tema e a tese, viu? Na tua introdução, vai ter que aparecer o tema e a tese, ela tem que ser explícita. Bom, então tem pessoas que pegam a estrutura de dissertação expositiva, alça discorrer, no que diz respeito, no que se refere. Aí o que é que eu faço? Eu digo, ó, não, vamos só colocar aqui um trechinho para identificar a tese. Eu digo, ó, coloque esse modalizador de discurso aqui. Coloque essa palavra, X. Pronto. Que ela já foi uma dissertação expositiva, uma introdução. Ela passa a ser dissertação argumentativa porque ela passa a ter tese explícita, tá, gente? Então, o que acontece? Na introdução, aqui você não vai detalhar nada, você não vai explicar nada. Você só vai apresentar o tema. Por exemplo, aqui, ó. Qual é o tema que eu estou discorrendo? Aqui já deixa claro para os avaliadores. Ó. O tema é prerrogativas das pessoas em situação de rua. É a situação das pessoas em situação de rua. E já aqui eu já apresento o quê? Ó? A tese, ó. Seja pela exclusão social, seja pela deficiência do poder estatal no alcance, né, dessas. Então, é isso que os avaliadores querem no seu texto. E observem ó, que cada. Ah, sim, professor, às vezes eu estou comendo esses textos aqui, aí tem gente que imagina que não cabe 30 linhas. Antes desses textos virem para cá, eles são escritos à mão. Tá, gente? Então, minha letra não é tão grande, mas não é tão pequena, é média. Então não tem nenhum texto aqui de 35 linhas, não, viu? De 40 de jeito nenhum. Tá bom? Então, o que tem aqui é de dissertação argumentativa nesse perfil do padrão da banca, aí nessa quantidade de linhas. Tá aqui, ó. Cada parágrafo desse aí, ó, tem pelo menos três períodos, que é a estrutura ideal. Então, eu já monto tudo do jeito que a banca quer, lá na grade, do jeito que está pedindo lá na grade. Está aqui, ó. Começo fazendo uma contextualização, fazendo referência à função do Ministério Público prevista na nossa Constituição Cidadã, né? Então, a Constituição Federal de 1988 tem outras estruturas mais simples, também eficientes, viu, gente? Também conhecida como Constituição Cidadã, traz em seu rol o Ministério Público como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, tendo papel fundamental na defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Estou contextualizando, eu estou apresentando, eu estou dizendo para o meu leitor, lê o meu texto, você vai gostar dele. Tá? Entretanto, eu coloco elemento coesivo justamente para dizer, ó, infelizmente, porque, gente, a maioria dos temas são problemas, eu vou dizer, ó, tá ali na lei, tá na Constituição. No entanto, na prática, você já sabe, tá? Na prática, a maioria dos direitos que nós temos positivados na Constituição Federal, ou diferentes documentos jurídicos, eles não são consolidados, não são efetivados. É isso. Entretanto, a efetividade desses não é concretizada na prática ao se observar, é aí que entra a questão do tema. Ó. Tá vendo aqui, ó? A ausência de fruição das prerrogativas das pessoas em situação de rua. Você não precisa colocar essas palavras, né? Tem, como eu falei, tem textos prontos aqui, mais simples, com palavras mais acessíveis, com a mesma eficiência, tá? Das pessoas em situação de rua, seja pela exclusão social, isso é uma tese, viu, gente? Eu que escolho essa tese. Professor, mas eu acho que não é por isso. Eu acho que é falta de investimento na educação. Você vai colocar aqui, ó. Você coloca. Aí o que acontece? O que você coloca aqui como tese, você vai ter que escolher. Por isso que eu digo, pelo menos quatro parágrafos, né? Estrutura. Um parágrafo de desenvolvimento para discorrer sobre uma tese e o outro para discorrer sobre outra tese. Você colocou três teses aqui, você vai ter que discorrer sobre todas elas. Então, normalmente eu coloco duas, tá? Que isso já dá para fazer uma dissertação excelente no padrão da banca. Então, tá aqui, ó. Seja pela deficiência do poder estatal no alcance desses. E aqui coloco mais um período, tá? Para concluir, né? Para, de certa forma, apresentar. Não preciso, todo o tema
Eu não preciso colocar isso aqui. Às vezes isso é descartável. Logo, faz-se necessária a atuação do poderio público para mudar o cenário da referida problemática no Brasil. Pronto. Aí eu vou, primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então não esqueça, desenvolvimento, ó, desenvolvimento. Nos parágrafos de desenvolvimento, por que o nome é desenvolvimento? Porque é onde eu vou ter que fazer os desdobramentos de fatos, informações e opiniões. Ou seja, a tese que eu só apresentei na introdução, ou as teses que eu só apresentei e mencionei na introdução, agora eu vou detalhar, eu vou desenvolver, eu vou explicar como, por quê. Tá? Então, eu vou dar justificativa. Então, para isso, eu vou usar argumentos. O que são argumentos, professor? São justificativas aos porquês. Ou seja, eu vou fundamentar cada posicionamento. Eu vou provar agora que um dos motivos para que isso aconteça é a exclusão social. E o outro é a deficiência, é essa carência de atuação do Estado. Aí veja, gente, olha só aqui, ó. Já desci, ó. Primeira tese tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Transformei em um tópico frasal. Isso é muito bom. Isso facilita muito a vida de quem vai ler o seu texto. Então, faça um texto não para agradar a mim, mas os avaliadores do seu texto. Então, começa com o elemento coesivo, nesse caso eu coloquei aqui, e aqui o tópico frasal. A partir daí, conectivo de novo, eu vou fazer o quê? Ó? Nesse caso, eu fiz uma fundamentação fazendo alusão à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloquei. A partir disso, o que é que eu faço? Eu vou comentar. Ou seja, eu vou comentar essa declaração e contextualizar para a questão que eu estou falando, que é a exclusão social dos indivíduos. Vou deixar aqui, não vou ler para não ficar muito extenso o vídeo, mas está aqui, ó. Então, o que é isso? É o que a banca chama de uso produtivo do repertório. Isso está na grade deles, viu, gente? Está na grade de correção. Ou legitimação de informação. O que é isso? De repente a gente, ó, vamos trabalhar aqui. Vai cair um tema, por exemplo, a paz no mundo. Aliás, paz no mundo já. É tecnologia, um exemplo. É, é a questão do cyberbullying, um exemplo. Aí de repente você pega uma frase aqui que aparentemente não tenha nada a ver. Vamos lá. Educar as crianças, do Pitágoras, um exemplo. O que acontece? Eles entendem que a frase não quer dizer que ela vai se encaixar em todos os temas. Mas você pode, por exemplo, educar as crianças e tal, e coloca lá a consequência, né? Se não educar as crianças. Aí o que acontece? Você comenta a frase do pensador, depois você relaciona com o tema. Então, essa frase, ela corrobora a situação do cyberbullying e tal. Aí você explica, uma vez que sem educação as pessoas tendem a serem agressivas, violentas, inclusive nas redes sociais. Ou seja, o que acontece? Você legitimou. Você pegou uma frase que aparentemente não servia para a temática, mas você deu legitimidade para ela. Em outras palavras, isso é o que a gente chama de uso produtivo do repertório. Eu vou usar uma citação, uma frase de alguém, eu vou comentar essa frase, eu vou relacionar com o tema e a tese. Pronto. O resultado você vai ter parágrafo nessa estrutura aí, ó. Aqui o que acontece, ó, terceiro parágrafo do texto, o segundo de desenvolvimento, ó, a tese 2 aqui, ó. Tá aqui, ó. Agora eu vou o que? Detalhar. Por isso o nome desenvolvimento. Utilizo uma citação, veja aqui, ó, tá vendo? Coloquei entre aspas por ser citação direta e depois eu vou pegar essa citação, comentar e relacionar com o tema. Pronto. Uso produtivo do repertório. Ou seja, é uma sugestão, viu, gente? Na tese, aliás, na introdução, eu apresento o tema, eu apresento a tese, tese tem que ser explícita, o meu posicionamento ele tem que ser bem claro. Desenvolvimento um detalhe a tese um, desenvolvimento 2 detalhe a tese 2 e, na conclusão, eu vou resumir a discussão e, dependendo da frase temática, se é bom colocar lá, por exemplo, o enfrentamento, desafios, medidas, eu posso fazer como eu fiz aqui. Tá? Veja, eu discuti, eu resumi o que foi discutido e posso apresentar proposições. Caso contrário, se a banca só coloca desafios,
eu não sou obrigado a colocar proposições, só faço conclusão do tipo resumitiva. Certo, gente? Então, esse é o vídeo que eu preparei para você. Tem muito mais texto aqui, ó, diferentes temáticas. Nesse material, adquira. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele vai ser suficiente para ajudar na sua aprovação, que, claro, passa por aqui, tá? Muito obrigado pela sua valiosa atenção e até o próximo vídeo, se assim o Papai do Céu continuar permitindo.